Pessoal, vamos para a segunda parte de modalidades de licitações. Agora a gente vai falar sobre convites. Primeira coisa, então, é a modalidade mais simples de licitação. Então, eu vou contratar até 176 para bens e serviços que não sejam de engenharia. Eu contrato por convite, ok? Deixe então essas contratações de pequeno vulto, consistindo na solicitação escrita de pelo menos 3 interessados do ramo do objeto, ok? Então, pelo menos 3. Então, essa é a regra. Cadastrados ou não. Cadastrados aonde? Lá no SICAF, Sistema de Cadastro de Fornecedores. Para que apresente suas propostas no prazo mínimo de quanto tempo? 5 dias úteis. Vamos colocar aqui então um exemplo. Estou querendo comprar para minha unidade aí, vamos supor. Agora ficou um pouco bagunçado por causa de bens e serviços comuns que estão lá no pregão. Mas vamos supor, vamos deixar de lado bens e serviços comuns como estão lá no pregão. Vamos supor que não existisse ainda o pregão eletrônico. Então vamos colocar aqui, vou comprar livros. Vamos supor que esses livros eu pudesse comprar por convite. Por isso que ele está muito em desuso aí, por isso que estão tentando atualizar essa lei aí. Mas livros, vamos supor que o valor dos livros aí fosse de 70 mil reais. O quantitativo total dá 70 mil reais. Então eu vou fazer o que? Uma carta convite e vou encaminhar para interessados. Então eu vou fazer convite a eles. Qual é o número mínimo de fornecedores? Mínimo são de 3, ok? Então eu fiz uma carta convite, coloquei as especificações como se fosse um projeto básico lá, como se fosse o edital. Então eu vou colocar aqui dentro agora o que é como se fosse o edital, o instrumento convocatório, tá? Aqui dentro eu vou colocar as especificações que vão estar lá no meu projeto básico. Perfeito? Coloquei as especificações, a publicidade dele pode ser feito o que? De forma mais simples, será fixada aí num mural de visualização no meu órgão. Então eu coloco lá fixada ele lá no mural. Pronto. Quem tiver interesse pode ir lá consultar. Perfeito? Então, quanto tempo que eu tenho que deixar o prazo aberto para daí eu abrir a sessão pública? Aqui, 5 dias úteis. Perfeito? 5 dias úteis. Ok? Então, pronto. Após esses 5 dias, eu vou receber a documentação, um envelope de documentação e outro envelope que é a habilitação das empresas, e outro envelope vai ser das propostas. Só abra as propostas de quem tiver aí a habilitação aceita. Perfeito? Então seria isso. Aí eu vou verificar o que? Vou verificar quais as empresas das 3 que me ofereceram aí a proposta, quais os itens que cada uma ganhou, certo? Então vou fazer um mapa aqui comparativo. Eu vou colocar todos os itens. Quem ganhou? A empresa A ganhou isso, a empresa B ganhou isso aqui, a empresa C isso aqui, ok? Então eu contrato aí com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C, de acordo com o que cada uma ganhou. Limites aplicáveis, então para obras e serviços de engenharia é até 330 mil, então já esquecemos aqueles números antigos, já não vale mais. Para compras e serviços que não sejam de engenharia, até 176 mil reais. Então nós atualizamos de acordo com o decreto 9412 aí. Pergunta: é possível convite com menos de 3 propostas válidas ou participantes? Resposta: sim, é possível, mas é condicionado ao que? A limitações do mercado. Então, se está numa cidade lá que não tem mais de 3 fornecedores, não tenho 3 fornecedores, tenho só 2. Então, eu consigo verificar isso, constatei e documento isso daqui,
comprovadamente dizendo que temos apenas 2 fornecedores na região, então por isso eu posso limitar aí o convite para 2 fornecedores ao invés de 3, que é o mínimo. Ou quando ocorre o quê? Tem 5 fornecedores, mas dos 5, 3 não tem interesse. Certo? Por quê? Tem muitas empresas que não querem vender para serviço pro poder público, porque temos aí quando a gente for estudar lá na lei de responsabilidade fiscal, que a lei de responsabilidade fiscal ela veio para moralizar os estados, que os estados estavam todos endividados e todo o último ano de governo o cara ia lá fazer um monte de obras, um monte de serviços, praças e deixava todo a dívida para o próximo governante quando eles não se elegiam. Então, o próximo governante, por sua vez, não pagava a dívida do outro e o fornecedor aqui se lascava. Então, existe muita gente que tomou calote do serviço público e eles não têm interesse. Então, eu vou constatar, vou documentar no meu processo administrativo dizendo que não teve interesse e vou demonstrar isso. Perfeito? Então, for impossível a obtenção do número de 3 licitantes aí, então, nesses 2 casos, então deve ter sido o quê? Devem ser devidamente justificados aí sob a pena da repetição do convite. O que significa isso? Se eu estou lá num local que não tem limitação de mercado, eu vou ter lá 100 itens. Isso aqui eu constatei na prática. Eu já trabalhei ano de 2002 em Santa Catarina. Eu era oficial do Exército, era responsável pela área de licitações, contratos e aquisições e de tudo um pouco. E lá tinha lá o compra de, por exemplo, material de expediente, 100 itens. Aí fazíamos uma listagem lá dos 100 itens. Aí o que acontecia? Vinha proposta, 5 empresas normalmente participavam da licitação. Aí o que acontecia? Aqui os itens 1, 3 e 5 não estavam aqui, não estavam aqui, não constavam aqui, não constavam aqui, ou até mesmo constava aqui o 1, 3 e o 5, 1, 3 e 5. O que acontecia? Nós tínhamos que tem limitação no mercado? Não. As empresas só não cotaram. Então eu poderia comprar? Não. Acontecia o que? Eu tinha que repetir a licitação, modalidade convite, para os itens 1, 3 e 5. Detalhe, às vezes esse 1, 3 e 5 eram os que a gente estava mais precisando. Poderia comprar? Não, porque tinha que repetir, porque não teve manifesto desinteresse dos convidados e também não tinha a situação aí da limitação do mercado, perfeito? Então, aí acontece isso. Convite, então, limitação do mercado, manifesto de interesse, então são só essas 2 hipóteses que permitem o prosseguimento da licitação com menos de 3 propostas válidas, senão eu preciso repeti-las, ok? Orientação normativa aí da AGU e a súmula do TCU 248 vai dizer o quê? Que não se dispensa a licitação no caso de licitação fracassada ou deserta que tenha sido realizada pela modalidade de convite, ok? Por que não se dispensa? Então, fez uma licitação, ela foi considerada fracassada ou foi considerada deserta. Então, temos lá as previsões das licitações dispensáveis, nós já estudamos sobre isso, só para relembrar. Então, não teve ninguém interessado, eu convidei 3. Mas, aqui que vai acontecer na prática? Eu posso agora contratar direto? Não, porque o TCU ele fala que ele tem que ter 3 propostas válidas. Nesse caso aí foi deserto ou fracassado, não teve 3 propostas válidas, então eu vou ter que repetir o certame. Então por isso que eu não posso aí dispensar para contratação direta. Então no caso de licitação realizada na modalidade de convite,
não se aplica a regra dos incisos 5 e 7, que são os casos de licitação fracassada, os casos de licitação deserta. Então, fiz a licitação, não apareceu interessados, não posso contratar direto quando for o caso de modalidade de convite. Observação 2. O instrumento de convocação deve ser publicado? A resposta é o quê? Primeiramente, então não é edital, e sim carta convite. Então, das modalidades, é a única que o instrumento convocatório dispensa da publicação, dispensa de publicação, prescinde. Prescinde é o contrário de imprescinde, imprescindível, ou seja, é prescindível, é dispensado que a publicação, sendo certo que o artigo 22, parágrafo 3º, exige que seja afixado num lugar apropriado uma cópia do instrumento convocatório aí na repartição, ok? Quer dizer então que não precisa publicar o instrumento, mas preciso dar o que? A publicidade. Por quê? É um requisito da moralidade administrativa e também é um princípio aí constitucional, inclusive. Então, não preciso publicar em Diário Oficial da União? Mudou? Resposta, não preciso. Mas eu tenho que fazer o quê? Afixar aí no lugar apropriado o instrumento convocatório. Qualquer interessado pode participar? Então veja, a diferença entre ele e a tomada de preço, que a gente vai estudar depois. Tomada de preço, é possível notar que o particular não cadastrado pode solicitar o cadastro e então participar da licitação. O convite, nosso legislador não foi expresso, então ele não diz que as pessoas que não são cadastradas, mas sim é possível a participação de interessados que não tenham sido formalmente convidados, ok? Então lá eu tenho lá na minha região, eu tenho 5 empresas, convidei só 3, e aí veio as outras 2, eu também quero participar. Elas podem participar? Resposta, obviamente que podem. Qual é a condição? Tem que ser no ramo do objeto licitado. O que significa isso? Estou contratando aí material de expediente, para aquisição de material de expediente, vem duas do ramo da construção civil. São do ramo do objeto? Não. Então, qual a condição? Precisa ser do ramo do objeto. Podem sim, desde que manifeste o interesse aí. Quando? Com antecedência. Então, os interessados cadastrados devem solicitar o convite com antecedência de até 24 horas da apresentação da proposta. Então, até um dia antes, ele tem que se manifestar interesse. Perfeito? 4. Observação 4 e 5. A necessidade de comissão de licitação? Resposta, sim. A necessidade com um mínimo de 3 servidores. No caso de pequena unidade administrativa. Então, quando excepcionalmente for uma unidade que não contém aí 3 servidores, então há possibilidade da autoridade competente designar o que? Designar um servidor. Então, não sendo, portanto, obrigatória a comissão de licitação, devemos lembrar então que a pequena unidade administrativa é reduzido o número de servidores, então faculta a opção de um servidor. Então, um servidor designado pela autoridade competente, ok? Então, comissão, regra geral, sim, comissão são de 3. Excepcionalidade é quando que a unidade não contar com esse número de servidores à disposição para compor a comissão. Nesse caso, pode ser conduzida por um único servidor formalmente designado pela autoridade competente. Observação 5. Existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, então a cada novo convite realizado por objeto idêntico ou assemelhado é obrigatório a no mínimo mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados na última licitação, para evitar aí conluio em uma carta convite ou num convite. Então, por exemplo, eu convidei 3 na primeira vez, agora eu vou convidar quantos? Na segunda vou convidar 4
Na segunda vez, eu vou convidar quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou convidar na terceira vez, sempre pelo menos um a mais, sempre pelo menos um a mais. Então é isso que está dizendo a observação 5. Beleza, meu povo? O que nós tínhamos para falar de convite é só isso. Agora caia para dentro dos exercícios aí e fique bom aí que você vai passar. Um abraço, fique com